nossa última parte da aula, né? Discutindo agora a herança de Wundt e depois a relação indivíduo-sociedade, né? Bom, vamos direto ao assunto. Essa questão da herança de Wundt é bastante curiosa, né? Porque o Farva, e aí, como ele trata disso em vários outros aspectos, ele fala principalmente do que acontece nos Estados Unidos ali em termos de psicologia experimental, né? Mas ele dá indícios que eu trouxe para cá, né? Desloquei do texto para esse pedaço nosso da aula, para falar da importância dos herdeiros mais nobres de Wundt, né? Que consideram a obra dele como um todo, ainda que discordem dele, mas que levam a sério a obra dele e dialogam com ela. Então, no caso de alguns herdeiros, né, dentro do sentido que a gente colocou aqui do reducionismo, dos problemas historiográficos, está a psicologia experimental estadunidense, né? E o fato de que, por exemplo, em torno de 1900 existiam cerca de 41 laboratórios de psicologia experimental, né? Só que eles eram mais voltados para o estudo das diferenças individuais e tinham influências da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos e muito pouco de influências do Wundt. Isso é importante a gente falar porque para a gente pensar no Brasil, pensando na realidade, eu não sei se vocês estudaram a história da psicologia no Brasil, né, tem materiais muito interessantes também, né, e a gente acaba estudando pouco muitas vezes. Mas no Brasil vocês sabem que a psicologia vai se tornar a profissão, né, e a gente vai legalizar a profissão da psicologia só em 1962. Ou seja, muita água já correu aí, né, para a gente poder chegar na psicologia científica brasileira, que vinha acontecendo antes. Assim, então, eu costumo dizer que no Brasil as coisas aconteceram de forma invertida, para variar, né? As coisas aqui acontecem meio atrasadas e meio invertidas. Então, o que acontece? Tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, a psicologia começa em laboratórios, começa com teorias, para depois ela se tornar psicologia aplicada, né? Então, muita gente se formando, estudando, pesquisando, até chegar à Primeira Guerra Mundial e a psicologia se tornar testes psicológicos, psicologia do trabalho, psicologia infantil, psicologia do desenvolvimento, psicologia clínica, e assim as coisas vão caminhando, né? Vocês devem saber disso, Freud não era psicólogo, né? Freud era um neurologista, um médico neurologista que atendia pessoas porque era médico. Em 1910 ele é convidado pelo Stanley Hall para ir para os Estados Unidos, e ali já estão os estadunidenses pensando numa psicologia clínica, e aí começa a haver uma influência de Freud na psicologia mais diretamente, né? Então a gente já está falando do behaviorismo, dos testes. A psicologia aplicada é posterior a uma reflexão teórica, epistemológica, metodológica da psicologia. No Brasil é o contrário, né? Aqui o povo começa a fazer. O povo começa a fazer, não tem psicólogo, não tem ninguém para parar para pensar, porque o importante é resolver algumas questões práticas. Aí depois a gente pensa. Pelo menos depois a gente vai criar condições de nos dedicarmos ao ensino, à pesquisa e à reflexão sobre essas coisas todas que se fazia. Então aqui a gente vai ter laboratórios de psicologia muito cedo também, final do século XIX, começo do século XX, e em geral esses laboratórios eram influenciados pelas ideias eugênicas, né, pelas ideias de mensuração das diferenças, por uma psicologia diferencial, pelo racismo. Então vai chegar aqui no campo do direito, da criminologia, vai chegar aqui no campo da pedagogia, vai chegar aqui na psicologia do trabalho. E quando então a gente vai ter os cursos de psicologia lá em 1962, a gente vai ter uma influência muito grande dessas áreas de aplicação da psicologia e dos profissionais que já atuavam ali para ensinar essas atuações, né? Com algumas exceções que vinham da filosofia, que tinham formação em filosofia e que tinham essa pegada mais epistemológica, né? Lá,
o Dante Moreira Leite, né? Algumas pessoas, como é Cleia Bose, um pouco depois, Silvia Bezerra de Mello, nomes que estão me surgindo agora, mas pessoas que vieram dessa formação filosófica para depois passarem a pensar a psicologia feita no Brasil, há uma diferença bastante grande. Então, o fato é que uma das heranças de Wundt, ou alguns dos principais herdeiros de Wundt, eram na verdade herdeiros de outras influências, mas levaram esse experimentalismo adiante. Tá? Então isso acho que já ficou mais ou menos claro aí. Né? O que o Farr desenvolve no primeiro capítulo, que é importante a gente saber, é a influência que tem, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Hitler, né? Tem um autor, se não me engano, Cartwright, que escreve uma história da psicologia e diz que talvez o principal personagem do desenvolvimento da psicologia social na segunda metade do século XX foi Hitler. Isso é estranho para a gente, mas é porque, por conta do nazismo, muitos pensadores da Gestalt, muitos pensadores de outros campos na Alemanha e nas regiões próximas, na Áustria, foram para os Estados Unidos e construíram um campo muito rico. Né? Então a Gestalt se encontra com o behaviorismo e dali eles vão formar a psicologia cognitivo-comportamental, uma forma psicológica de psicologia, a qual o Farr vai opor a forma sociológica de psicologia social, né? Mais próxima das Geisteswissenschaften. Então, todo esse contexto, né, e que tem a ver com toda essa historiografia também positivista, vai se formando aí como uma herança um pouco estranha do Wundt, né? Mas é uma herança desse experimentalismo que o abandona muito logo de início, porque eles têm uma outra compreensão do experimentalismo e consideram que ele era um experimentalista bem fajuto, né? E teve essa importância só de fundar o laboratório. Tá? Mas vamos falar de outras heranças. Né? Então, eu acho importante a gente destacar que pessoas do mundo todo foram para a Alemanha para conhecer o trabalho do Wundt, inclusive a Völkerpsychologie, né? E como ele desenvolvia esse estudo comparativo de culturas, de línguas, de mitos, das interações entre as pessoas. E pessoas muito importantes se consideraram herdeiras de Wundt e levaram essa ideia de Wundt adiante e são marcos históricos das suas áreas de conhecimento. Né? Então, enquanto Wundt é pouquíssimo conhecido na psicologia, ele é bastante importante em outras áreas. O mesmo eu poderia dizer do Mead, por exemplo. Né? Eu fui conhecer a obra do Mead por um filósofo alemão, um sociólogo alemão, e no Brasil a gente praticamente não estuda, e hoje talvez ele seja, para mim, um dos autores mais importantes da psicologia. E aí eu não prometi que ia mostrar o livro dele, mas estou falando agora, já já eu pego para mostrar para vocês, ou mostro num outro momento. Tá bom? Então vamos lá. Estava aqui olhando a estante para ver se eu encontro. Mas acho que está na porta fechada ali. Então, um desses herdeiros de Wundt muito importante é o Bronislaw Malinowski. O Malinowski é um antropólogo polonês e um dos fundadores da antropologia social. Tá? O Malinowski é um dos caras mais importantes em termos do método etnográfico. O que é etnografia? Etnografia é a escrita da cultura, né, ou dos costumes dos povos. Então, o Malinowski foi lá um dos primeiros a fazer aqueles esquemas de vai viver numa outra sociedade, por exemplo, numa sociedade indígena, numa sociedade dos aborígenes australianos, algo assim, e vai viver por anos lá. Por quê? Não dá, você não pode chegar numa cultura dessas, observar e escrever. Quer dizer, poder pode. O povo fez isso no século XIX. Né? Os ingleses e alemães que foram para a Índia, por exemplo, fizeram descrições terríveis dos indianos, extremamente preconceituosas, né? Porque como cristãos eles olhavam para aquilo e falavam, gente, que povo primitivo, pagão, que coisa absurda, eles não têm conhecimento, eles acreditam em coisas ridículas, né? Então, por exemplo, soa meio cômico para a gente, mas eu acho importante falar disso, tem um ritual
feito na Índia. Um ritual é um costume, né, que se faz para a fertilidade e tem a ver com a criação do mundo, em que eles usam um símbolo, que é um pênis gigante, né, de pedra ou de outro material que fica lá, né, grandão, e as pessoas pegam mel, leite e jogam em cima, né, e fica aquela coisa que para um ocidental é um absurdo, né, praticamente pornográfico. E assim são descritos vários costumes indianos. Depois as pessoas foram conhecendo isso um pouquinho melhor no século XX e começaram a perceber que aquilo era um símbolo do que se chama de Shiva Linga. Shiva Linga, eu falo de Shiva, né, do deus Shiva, mas embaixo desse desenho todo tem um círculo. E o que isso representa? Na verdade, isso representa a vagina. Então, aquilo ali é um símbolo de uma fecundação, porque para eles o masculino e o feminino criam e criaram um universo, né? Então Shiva, esse é o aspecto feminino, que é a Shakti, criam um universo e por criar o universo eles possibilitam à natureza a procriação, então a agricultura, a fertilidade, tudo isso tem a ver com uma filosofia bastante complexa de origem do mundo e que inclusive inspira a física quântica e outras formas de ver o mundo, né? Depois que se descobre isso. Então, existem muitos relatos etnocêntricos, né, fundados no cristianismo, na nossa cultura extremamente repressora da sexualidade, que se deparam com uma cultura diferente e tem um monte de preconceito junto. Voltando, então, o Malinowski é extremamente importante porque ele começa a desenvolver um método de tentar superar, ou pelo menos minimizar, esses nossos preconceitos, vivendo entre o povo, aprendendo a língua deles, aprendendo o significado de cada ato a partir das pessoas. Né? É impossível apagar esses preconceitos, mas essa é a grande sacada. Né? O que significa você viver a densidade dessa cultura e poder descrevê-la dessa forma densa, né, como vai chamar depois o Clifford Geertz, que é um antropólogo mais recente, né, e descreve o método etnográfico com essa densidade, né, e que nos faz sair desse lugar de um sujeito que olha para os outros de cima para baixo, mas que nos coloca nessa posição de aprender essa cultura para poder falar dela. O Malinowski também é um marco, né, no campo da psicologia de uma forma geral, porque ele questiona, a partir do conhecimento de sociedades matriarcais, a ideia do complexo de Édipo como universal, né, na psicanálise, e isso traz para a psicanálise discussões importantíssimas, tá bom? E tudo isso que o Malinowski está fazendo é derivado de uma influência que, obviamente, ele assimila e melhora e desenvolve, né, e cria a partir também de Wundt. Outro importante, que eu conheço menos, é esse William Isaac Thomas, que é um importante sociólogo estadunidense. Ou seja, o Wundt o influencia muito a sociologia dos Estados Unidos. Mas sociologia, para os psicólogos experimentais, é uma viagem. Né? O Durkheim, famoso Durkheim, né? Que é um sociólogo francês muito preocupado com as questões dos valores, da religião, da ética e como isso se constitui, foi também influenciado pelo Wundt e vai influenciar uma importante teoria mais sociológica dentro da psicologia europeia, que é a teoria das representações sociais. Né? Outro herdeiro importante de Wundt é o Franz Boas, que é considerado o pai da antropologia estadunidense. Então é o cara que vai fundar a antropologia cultural nos Estados Unidos. Né? Então vejam que o Wundt influencia estadunidenses, mas ele influencia não os psicólogos. Né? Então a influência maior dele está em outros campos, não porque ele não seja bom, né, para a psicologia, mas é porque os psicólogos não conseguiram entender bem o Wundt graças àquelas distorções que a gente já mencionou aqui. No campo mais psi, né, a herança do Wundt chega no Freud, Sigmund Freud, né,
o S tem som de Z no alemão, né? Demorei um bom tempo para descobrir isso. A gente fala Sigmund, né? Mas é Sigmund Freud. Freud também fica estranho, né? Então a gente fala Freud logo. Que é o famoso médico neurologista, pai da psicanálise, né? Fundador da psicanálise na Áustria. Só para a gente seguir esse modelo, né? Freud a gente fala mais, conhece mais. Mas Freud, se a gente prestar atenção, cita um bocado Wundt. Né? E, obviamente, ele não está citando os textos lá de psicologia experimental. Né? Um dos livros de Freud mais influenciados por Wundt, como cita aí o Robert Farr, é o famoso Totem e Tabu, que é um texto praticamente antropológico. Né? É uma forma do Freud tentar descrever como a humanidade começa, ou as origens da cultura e da sociedade humana. Tá bom? É um texto belíssimo do Freud, se não me engano ele escreve em 1912 ou 1913, acho que é de 1913. Então o Wundt já estava lá construindo a forca de psicologia, estava vivo ainda, o Freud estava lendo e respondendo do jeito dele. Né? Inclusive o Farr faz esse momento cultural aí no livro, que provavelmente a forma como Freud usa o termo consciência corresponde à forma como Wundt usava consciência, ou seja, de uma forma bem limitada, e por isso Freud faz uso dos termos pré-consciente, inconsciente, né? E toma consciência de uma forma bem restrita. Se vocês lerem, Freud fala disso simplesmente. Consciência é o que está passando na minha consciência agora. Né? Tem até o sentido de consciência moral, mas aí ele já usa uma outra palavra para falar disso. Tá? São palavras diferentes em alemão. O que Freud vai dizer é que então nós temos a consciência e o inconsciente. E aí a gente tem dois tipos de inconsciente. O inconsciente que a gente tem acesso rápido, então está na nossa memória, eu posso dizer assim, o que eu comi na janta hoje, o que eu comi no café da manhã. É uma coisa que não está na minha consciência agora, mas se eu precisar, o acesso, né? Algumas informações da minha vida que estão ali. O inconsciente, isso ele chama de pré-consciente, tá? Então é um inconsciente que eu acesso mais facilmente. Agora, o inconsciente famoso, né, que é mais inacessível, que tem conteúdos mais complexos, aí seria o inconsciente mesmo, né? Mas, a rigor, o inconsciente é dividido entre pré-consciente e inconsciente, nesse sentido mais profundo aí que Freud trabalha, tá bom? Outro momento cultural, e um grande herdeiro de Wundt é o George Herbert Mead, tá? Que é um filósofo estadunidense e psicólogo social. Eu já falei um bocadinho dele, né? Mas o Mead é considerado, né, se vocês virem isso, o livro dele se chama Mente, Self e Sociedade. Né? E o subtítulo é alguma coisa como behaviorismo social. Então, esse livro dele, na verdade, não foi ele que escreveu, né? Foram os alunos dele que anotaram as aulas dele durante muitos anos e depois fizeram uma organização. Na verdade, quem organiza o livro é o Morris, Charles Morris, que chama ele de behaviorista social, e alguns especialistas em mídia acham um exagero, mas o fato é que ele usa a linguagem do behaviorismo do Watson, mas ele era muito crítico do Watson, porque o Watson negava a existência da mente, né, por uma observação mais experimental e empírica, né, mais positivista, e a influência do Mead é completamente outra. O Mead é influenciado por Kant, por Hegel, né, pelo Dewey, que é um filósofo estadunidense bastante hegeliano. Né? Então, o Mead vai entender que a mente não é uma substância, não é algo metafísico, mas que ela é constituída pela linguagem, por várias questões que a gente talvez converse um pouco mais adiante, mas que vem da ideia de... Poxa vida, meu disco está muito cheio, está avisando aqui. Mas que vem da ideia de poder trazer esse campo da filosofia para a psicologia e para discutir o que seria a consciência a partir de Wundt, mas o Mead consegue trazer algumas soluções importantes que a gente vai comentar já já, tá bom?
Então o Mide estudou com Wundt, volta com essas questões, ele tem toda a herança da filosofia alemã, né, por conta dos estudos anteriores que ele fazia, então ele é um psicólogo estadunidense muito diferente e com isso muito importante, né? É, e com uma interpretação bastante mais precisa do Wundt. Não por acaso ele é deixado de fora, porque ele não faz psicologia experimental, ainda que seja chamado de behaviorista, né? Mas ele tenta então trazer aí uma elaboração para a psicologia que depois vai ganhar um nome de interacionismo simbólico, né? Por conta da importância da linguagem, do simbolismo, das convenções sociais, das relações sociais na formação do psiquismo. E o interacionismo simbólico se torna uma das escolas mais influentes na sociologia estadunidense e chega a influenciar o construcionismo e a sociologia, as ciências sociais contemporâneas de uma forma bastante importante, né, com todos os seus desdobramentos, como a gente já falou aqui do Garfinkel, da análise de conversa, com metodologias diferentes, e o Mide está na base de tudo isso e inclusive é o principal, um dos principais filósofos, vamos dizer assim, para os teóricos críticos mais recentes, né, das gerações mais recentes. E outro autor que foi influenciado pelo Wundt e que é importante é o Lev Semyonovich Vygotsky, que é o proponente da psicologia histórico-cultural na União Soviética. Então, a psicologia marxista mais dentro, né, desse marxismo soviético e não do marxismo ocidental, que a gente pode falar disso depois, né, dessa divisão dos marxismos, mas dentro desse marxismo soviético é a psicologia de maior influência, né, que tem outros, o Luria, o Leontiev, que são russos que vão desenvolver as ideias iniciais do Vygotsky. Vygotsky morre cedo, tal como o Mide, ali nos anos 30, mas eles têm ideias extremamente importantes, foram influenciados pelo Wundt e pensam essa questão da cultura, de como a cultura é possível e como tudo isso nos constitui enquanto seres humanos. É impossível falar do ser humano individual sem pensar a cultura e a história, né? Então, Wundt é muito influente e o Vygotsky, que ficou pouco conhecido no Ocidente por conta da Guerra Fria, mas é redescoberto ali pelos anos 60, 70, né? E que passa por questões também difíceis, né? Porque o Vygotsky, primeiro que ele escreve em russo, né? E a gente tem pouco contato. Segundo, que quando o Vygotsky é traduzido, e ele é extremamente importante no desenvolvimento, na psicologia do desenvolvimento, e daí para a pedagogia, para pensar deficiências, né? Ele produz muito nesse campo. O que acontece é que alguns estadunidenses se rendem à teoria do Vygotsky como algo importante e traduzem ele para o inglês. Só que quando traduzem ele para o inglês, eles simplesmente excluem todo o marxismo de Vygotsky. Então, Vygotsky tem capítulos e mais capítulos sobre teoria marxista para explicar as bases epistemológicas da sua psicologia. E aí, nos Estados Unidos, eles eliminam esses capítulos, só traduzem aquilo que interessa, como a gente já viu que eles fazem com Wundt, e traduzem daquele jeito. E aí, no Brasil, o Vygotsky chega só nos anos 80 e traduzido do inglês, né? Então, a gente conhece um Vygotsky bem limitado também. E aí, nos anos 90, Vygotsky se torna um teórico importante para as teorias educacionais, para as políticas educacionais brasileiras, e tem gente aqui que começa a ficar indignado com esse Vygotsky, que também não é Vygotsky, como acontece com Wundt, e passa a estudar russo e traduzir, então a gente já tem algumas traduções diretas do russo, e o Vygotsky é um autor muito influente no Brasil hoje, tá bom? E foi aí também um herdeiro de Wundt. Então a gente vai vendo a importância que o Wundt tem em alguns autores centrais da psicologia que não são, às vezes, muito conhecidos, né? Ou conhecidos como deveriam, e com isso ele quase que fica perdido aí na história da psicologia e a gente mal sabe da influência dele sobre esses autores. E aí, para finalizar, antes que meu HD exploda, o Farr tem um capítulo muito importante sobre a relação indivíduo-sociedade. Então eu tirei uma foto aí, digitalizei, botei aqui, ficou meio tosco, mas acho que dá para vocês acompanharem, né?
E nesse capítulo se chama Psicologia das Massas e o Indivíduo, deixa só, Psicologia das Massas e da Cultura, capítulo 3, tá? Eu vou sintetizar bem essas informações. Basicamente, o que ele coloca? A dificuldade que existe nessa relação indivíduo e sociedade. Então ele vai falando de vários autores que tentam lidar com isso e da dificuldade que eles têm. E aí ele chega nesse quadrinho, que é o que eu queria destacar para vocês, só irem tendo ideia da importância de alguns autores para a gente pensar como é que isso se desenvolve, né, na psicologia social. Então, o que acontece? Ele vai dizer, são raros os autores que conseguem pensar esse campo intermediário, que não, alguns reduzem o coletivo ao individual, e aí ele vai dizer, a psicologia social hegemônica faz isso, então ela pensa o indivíduo e do indivíduo vai pensar o coletivo, o que gera problemas. Alguns, como o Durkheim, por exemplo, vão pensar o coletivo e daí praticamente anulam o indivíduo é só um reflexo do coletivo. Alguns pensam essas coisas diferentes, mas não conseguem relacioná-los, e alguns autores tiveram sucesso, né, ou foram bem-sucedidos em alguma medida para pensar esse intermédio aqui. E é isso que eu queria mostrar para vocês muito brevemente, e a gente pode conversar mais sobre isso no nosso momento comum aí online. Então, o que ele vai dizer? O Wundt, né, aqui teórico, a representação do individual, a representação do intermédio, a representação do coletivo. O Wundt teria, no campo individual, proposto a psicologia fisiológica. No campo coletivo, a Völkerpsychologie. Cortou aqui um pouquinho, né? E intermédio, nada. Esse é o problema do Wundt. Né? Com toda a importância que ele tem, ele não conseguiu pensar essa mediação aqui. O Durkheim, na sociologia, pensou no nível individual, nas representações individuais, no nível coletivo, nas representações coletivas, mas também não conseguiu pensar uma mediação. O Gustave Le Bon, que é o grande autor francês da psicologia das massas, que vai influenciar Freud, e outra hora eu faço um momento cultural sobre ele, pensou também o indivíduo, pensou a multidão como coletivo, mas não achou uma mediação aqui. E Freud critica ele por isso no livro dele sobre psicologia das massas, ele faz uma reinterpretação do Le Bon a partir da psicanálise. E com isso, mas também já antes disso, Freud consegue chegar numa formulação interessante. Então Freud pensa no individual a partir dos seus estudos clínicos. Ele pensa o coletivo, né, fazendo uma crítica psicanalítica da cultura e da sociedade. Lá no Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão, são textos belíssimos e quase que leituras obrigatórias para quem está no nosso campo. Mas ele consegue pensar como é que isso vai ser mediado quando ele pensa no ego, no id e no superego. Tá? Ou seja, numa estrutura psicológica que envolve tanto questões individuais quanto questões culturais. Então, Freud seria o primeiro bem-sucedido aqui, não por acaso um herdeiro de Wundt, né, das Geisteswissenschaften de alguma forma. Né? O famoso linguista suíço, né, o Saussure, ou de Saussure, está pensando a língua, então ele pensa a língua como Langue, ele pensa um uso individual da língua, que é intermediário, que é a fala, né, a parole, mas não tem uma categoria para o individual. O Saussure, por exemplo, vai influenciar um bocado Lacan, que herda de Freud essa relação e tenta trazê-la também para o campo da linguagem, já numa espécie de virada linguística na psicanálise, usando termos do Saussure e da antropologia do Lévi-Strauss. Né? O George Herbert Mead vai ser outro bem-sucedido, porque no individual ele pensa a mente, no intermediário ele pensa o self, que tem várias complexidades nesse conceito, que outra hora a gente fala também, e no coletivo a sociedade. Então, o Mead conseguiu pensar como a sociedade se manifesta no self e como nós fazemos um uso privado disso, no que ele chama de mente. Aí vem o inglês McDougall, né, que o Freud também lê e usa para construir as ideias dele com uma crítica bastante forte, que pensa aqui no individual os instintos, uma mente grupal, mas não tem mediação, e o famoso Floyd Allport, que a gente já falou,
que pensa em comportamentos de indivíduo, em comportamento institucional, na opinião pública, mas não tem uma mediação, né? Então, com isso a gente vai vendo aqui o destaque de Freud e de Mead como clássicos da psicologia que dão conta dessa mediação. Eu citaria também o Vygotsky, né, que ele não coloca aqui na tabela, mas cita lá de passagem, e teve uma época que, nesse momento da disciplina, a gente parava e ia ler um texto de Freud, ia ler um texto do Mead e ia ler um texto do Vygotsky, né? Mas agora eu não faço mais isso. Quem se interessar, eu posso indicar aí alguns textos, tá bom? Então, a fonte dessa tabela é o livro do Far, lá na página 76, né, no capítulo 5, como eu falei para vocês. E gostaria de destacar, para ir terminando, essa relevância do Freud, do Mead, do Vygotsky para a psicologia social de uma forma geral, né? Vygotsky também é para a psicologia do desenvolvimento, para a psicologia educacional, como os outros, né? Mas no Brasil a psicologia histórico-cultural vem ganhando muita força. Mas Freud tem um destaque porque a psicanálise passa a pensar várias questões da sociedade e muita gente no século XX usou Freud como uma referência, né? Grandes filósofos como Sartre, o Saussure, né? O Adorno, Marcuse, o próprio Merleau-Ponty na França. Eu acho que não teve um grande teórico do século XX que não tenha debatido Freud, né? Inclusive os opositores, né, como os positivistas, vão dialogar com Freud. Vocês podem pegar Skinner em muitas passagens dizendo assim, olha, isso que Freud falou é uma viagem, mas se a gente pegar dá para traduzir para a linguagem comportamental sem maiores problemas, né? Porque, queira ou não, Freud é um observador muito sabido, né, das questões psicológicas. O Mead tem uma influência maior, como eu já falei, no interacionismo simbólico, nas teorias sociais de uma forma geral, né, na sociologia, e o Vygotsky, que a gente já comentou aqui. Então, só para fazer uma propagandazinha de final de aula, né, eu peguei esse trechinho do Robert Farr, em que ele fala da possibilidade de diálogo, por exemplo, entre Freud e Marx. Vygotsky pensava mais ou menos nisso lá no começo. Nos anos 20, o Vygotsky estudou psicanálise, né? Só que a psicanálise depois foi proibida na União Soviética como ciência burguesa. O Luria, que é um parceiro do Vygotsky, um colaborador do Vygotsky, era presidente da Sociedade de Psicanálise de Moscou, né? Mas quando o Stalin proíbe a psicanálise, eles não podem mais falar disso. Mas eles tinham alguns elogios a Freud, algumas críticas também, e com isso a gente poderia ter ali um diálogo entre Freud e Marx, né? Eu estou falando disso porque eu trabalho com esse diálogo, né, com Freud e marxismo, depois a teoria crítica e algumas possibilidades mais recentes, inclusive juntando mídia aí no pacote, mas fica aí para um bate-papo nosso, né, ou para momentos culturais outros, para não sair muito do foco da disciplina. E essa citação do Farr, tá na página 74, eu acho bem interessante, né, nesse mesmo capítulo sobre indivíduo e sociedade. Porque, não sei se vocês sabem, Freud precisou sair da Áustria, né, porque ele era de ascendência judaica. Marx morreu na Inglaterra, né, então o Freud saiu da Áustria, foi para a Inglaterra e morre na Inglaterra, e Marx também, porque ele era perseguido em vários países pelos seus posicionamentos políticos e também morre na Inglaterra. E é isso para dar um sentido para a frase do Farr, né, diz ele: as cinzas de Freud estão em Hampstead e os ossos de Karl Marx em Highgate, localizações da Inglaterra. Mas qualquer aproximação entre seus pensamentos tem maior probabilidade de ocorrer em Frankfurt, Paris, Nova York, Rio de Janeiro ou Buenos Aires do que em Londres. Frankfurt porque a escola de Frankfurt que eu estudo faz justamente essa discussão, sem reduzir Marx a Freud, sem reduzir Freud a Marx, mas botando os dois para dialogar desde o começo, né? E se vocês se interessarem, eu posso explicar um pouquinho melhor como é que isso se dá. Essa discussão passa pela França, passa por Nova York, né? Os frankfurtianos estiveram em Nova York. No Brasil, ela tem alguma influência, né? Ou ali no Rio de Janeiro, mas acho talvez com mais influência em São Paulo, né, mas já espalhados pelo Brasil todo, e diria eu que o Farr foi muito injusto, não falou de Feira de Santana. Ora, como assim? Né?
E aí eu faço depois um momento cultural de como é que a Escola de Frankfurt chega na psicologia brasileira, né? Pelo menos eu tenho, não é nada oficial, a gente não tem isso escrito, né? Mas eu tenho as minhas fofocas acadêmicas aqui e como é que ela chega então em Feira de Santana, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. E a gente teve uma referência, apesar de falar de outras coisas, para montar a nossa aula de hoje, que é o livro do Robert Farr, né? As Raízes da Psicologia Social Moderna. Tá bom? Então, até daqui a pouco, ou se vocês estiverem assistindo no começo da semana, até quinta-feira, para a gente poder bater papo, tirar dúvidas e fazer fofocas, mas espero que as ideias centrais dessas diferentes formas de ciência, né, e de como a psicologia hegemônica tenta apagar ideias importantes e quais são essas ideias importantes, que é o mais bacana, tenha ficado clara, senão a gente bate um papo a mais sobre isso, para logo mais a gente poder falar mais diretamente sobre essas bases epistemológicas do marxismo e do construcionismo na psicologia social crítica. Então, abraços e até breve.